Vem lá pro lado de Santa Bárbara do Oeste, bom dia. Santa Bárbara, a ventania foi feia também. Nós temos, na missa das 5, foi complicada a coisa, porque era 4 e pouquinho, começou uma ventania danada. Ah lá, esse horário então mesmo. Ficou vermelho no céu e muita poeira. E quando foi por volta de 15 para 5, baixou uma chuva, um pé d'água daqueles, a gente costuma dizer pé d'água, né? Bem rápido, mais forte. E depois começou a esfriar e aí foi normalizando. Daí 8 horas da noite começou a chover e choveu a noite toda. Pelo menos a chuva chegou um pouquinho pra dar uma amenizada no clima que estava. Mas podia ter vindo a chuva antes do vento, porque assim a sujeira era menor, né? Nossa, verdade. Olha, falei, foi um sufoco a coisa, mas eu acho que quem mais estava pedindo essa chuvinha que caiu eram os bombeiros, hein? Porque eu vou te contar, o que esse povo trabalhou. Trabalhou não, está trabalhando ainda. O que teve de árvores caídas foram muitas, que nem agora mesmo eu saía na rua de casa, o pessoal da prefeitura fazendo a retirada de galhos, a limpeza da rua, um caminhão carregado já de galhos ali na região. Eu moro numa região que também não é muito baixa, né? Então o pé de vento pegou feio ali e muita sujeira, muita folha, muita coisa. Ontem foi dia de fazer faxina, porque o que ficou de sujeira no quintal não estava escrito. E falando em bombeiros, Marquinhos, o pessoal lá na região de Ribeirão Preto, mesmo ainda com a chuva que veio, ainda está no combate às chamas na região de Ribeirão Preto. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso, porque foi uma situação que começou na quinta-feira, sexta-feira ainda sem condições de controle, e o negócio foi de E lá na assustar. região não teve tanta chuva, então isso faz com que as queimadas continuem, né? Com certeza. Sem contar a brasa, né, Padre? Várias áreas aí que tinha muita vegetação, árvores, consumiu tudo, então daqui a pouco a gente vem falar a respeito disso. Tá muito feia a situação. Porque agora é a hora do nosso Padre Adalton trazer a sua participação. O que preparamos para essa segunda-feira, Padre Adalton? Acabou o mês de agosto. Acabou. E aí, será o pessoal... Nossa, 26, cara. Acertou 26, o último... Acertou suas contas, Padre? O último coisa agora vem... A última semana inteira, né? Domingo, 1º de setembro. Pessoal, acertou as suas dívidas? As dívidas? Porque o agosto de Deus já tá acabando, né? Tá acabando. Fazer o quê, né? Mas agosto tá terminando de um jeito estranho, mas tudo bem, vamos esperar para ver. Agora, semana que vem começa o horário eleitoral. Semana que vem não, sexta-feira. Sexta-feira já? 30. É no 30? Eu pensei que fosse a partir de 1º de setembro. Não, dia 30. 30 e 31 já temos horário eleitoral gratuito. Não vai pegar o programa? Não, primeira página não. É interessante, né? E olhando um pouco a gente vê que terminou a Olimpíada, terminou uma série de coisas, começa o horário eleitoral e parece que a gente está perdendo ainda oportunidades de refletir sobre a situação que nós estamos passando no país e todos os problemas e todas as situações que têm sido levantadas. Essa semana, para o trabalhador, tem uma questão interessante que é bom ele ficar atento, porque o Supremo Tribunal, quinta-feira, vai julgar a questão da finalização da validade dos contratos intermitentes de trabalho. E isso é uma briga feia, porque para a indústria e para o comércio, o contrato intermitente é interessante, porque ele pode contratar para determinadas funções em determinados períodos específicos, né? Então isso, para quem está na lida do dia a dia, com as crises que nós temos hoje, com as dificuldades, é algo importante, porque possibilita que você contrate um funcionário com todas as regalias e todas as necessidades, as benesses, né, de um contrato legalizado, e que venha trazer algumas situações práticas para ele. Mas para os sindicatos não, porque o contrato intermitente não prevê a participação do sindicato em nenhuma negociação.
Então a empresa precisa, olha, eu preciso de 10 funcionários porque eu tenho uma demanda muito grande, eu contrato esses 10 funcionários para trabalhar durante 15 dias, no horário específico, com salário acordado com eles, e daí, terminado o contrato, o trabalhador volta para casa, a empresa paga todos os proporcionais necessários, mas isso para o sindicato ele disse que é uma espécie de precarização das condições de trabalho e quer que contrate com todas aquelas coisas que a CLT oferece, não sei o quê, e isso vai gerando problemas. Então a discussão é muito grande, tem prós e contras, e na situação que nós estamos no país é importante a gente ficar atento para saber se o Supremo vai só julgar as ações diretas de inconstitucionalidade ou vai de repente estabelecer uma nova lei de contratação, porque ultimamente o Supremo tem feito isso, né? Ele vai julgar uma coisa, antes dele julgar se é válido ou não é válido, ele cria um terceiro elemento e coloca aquilo como definitivo. Depois, a questão da legalização das campanhas. Nós estamos vendo toda essa situação e a gente tem assistido algumas coisas muito curiosas, né, de candidatos usando de subterfúgios que não são lícitos, situações que não são curiosas, reviravoltas logo no começo do processo eleitoral, em alguns lugares onde o terceiro candidato, o terceiro colocado, quando começa a legalização das coisas, agora virou o primeiro, depois de oficializado. Então nós estamos vendo umas coisas assim muito curiosas e que eu acho que a gente precisa ficar atento. Mas o que eu queria dizer para a população de maneira em geral, e acho que isso é muito importante hoje a gente refletir, é que cada um pudesse pensar quais são os valores e os fundamentos que ele traz para a vida dele, e quando for escolher o candidato, olhasse a partir desses fundamentos, né? O candidato não é uma ilha, não é uma bolha que está aí, ele está dentro de um partido, e dentro de um partido ele tem que responder por aquilo que o seu partido político prega. Então ele não pode simplesmente fazer o que quer, ele tem que agir conforme os estatutos e as regras dos partidos. Então não basta eu ter um bom candidato se ele está num partido cuja carta programática do partido não vai de acordo com os valores que eu defendo. Então, por exemplo, eu defendo a defesa da vida, eu defendo que nós sejamos contrários ao aborto, que a gente privilegie essa situação, a gente defende as questões da família, os valores familiares, os valores éticos da família. Não adianta eu ter um candidato maravilhoso, mas estar num partido que é contra tudo isso. Porque esse candidato pode ser muito bom, mas vai ser contrário na hora que tiver que votar, porque ele é chamado a votar pela fidelidade partidária, aquilo que o partido está propondo, né? E a eleição municipal, é bom o pessoal perceber isso, ela tem um reflexo muito grande naquilo que vai ser futuramente a eleição do Estado e da presidência, porque aqui nós vamos fazer a base de onde os candidatos de 2026 vão se apoiar para suas eleições, né? Se eu aqui estou elegendo o candidato X do partido X, automaticamente, quando tiver eleição para governador e para presidente, o partido X, com o candidato X para presidente e governador, vai se apoiar no prefeito que foi eleito pelo partido dele. Então é hora da gente pensar nisso também, porque no fundo eu estou elegendo o prefeito, o vereador para minha cidade, mas eu estou elegendo os cabos eleitorais das eleições de 2026. Certo? Então não adianta eu sou contra tal candidato, eu não quero que ele seja presidente de jeito nenhum, não quero que ele... Mas eu estou votando num prefeito, num vereador que é desse partido. Então automaticamente esse prefeito, esse vereador vai conduzir a cidade para que nesta eleição aquele candidato tenha algumas regalias aqui na região e possa fazer. Então são critérios que o pessoal precisa começar a tomar atento e pensar para poder escolher bem e poder fazer escolhas que sejam adequadas, né? Aqui em Capivari eu não tenho acompanhado ultimamente, tenho visto a campanha de um ou outro amigo que está se candidatando, e estamos vendo alguns que na eleição passada tiveram primeiro mandato, retomando, tal, acho isso bonito, mas a gente vê, por exemplo, lá em Santa Bárbara que eu estou acompanhando, certas coisas que são assim extremamente curiosas e absurdas. De repente
inimigos mortais durante campanhas, agora um é prefeito, outro é vice. Então você fica pensando, como é que o povo pode cair num jogo desse? Né? Então é tomar um pouco de cuidado, pensar bem, olhar um pouco com carinho para esse momento que a gente está entrando, e começa setembro, é o mês crucial para a gente tomar a decisão. Que nem você falou, é 30 então de agosto começa a campanha, para mim era 1º de setembro, mas 30 de agosto e 3 de outubro tá aí para... Campanha no rádio e na TV. Na TV, né? Porque na internet já começou. tá correndo solta aí. E com falta de critérios mais uma vez, né? Então cada um faz como quer, e agora eles querem disciplinar depois que começou. Né? Veja São Paulo como está a situação curiosa, né? Não tem regra, o cara abriu tudo quanto é frente pela internet e agora o Supremo quer dizer que não pode, que ele está abusando do poder político dele, porque ele abriu não sei quantas situações na internet. A lei não fala nada se pode ou não pode, não tem nenhuma lei que diz, olha, você só pode ter na tal plataforma ou tal... O cara abriu 10 no tal, 10 do tal, 10 do tal e fica... E agora, né? E as eleições é no dia 6 de outubro. 6 de outubro, que é o domingo. Eu fico imaginando como é que fica a situação do padre, se, por exemplo, ele, né, se propõe a receber confissão. E de repente um político chega e fazer uma confissão pro padre. Cada coisa que deve se surgir, né? Lógico que existe olha, toda, né? A confissão eu não falo nada porque a confissão é foro íntimo. É, exatamente. Né? A confissão é foro íntimo, você tá ali, você vai orientar de acordo com as regras e as normas que a igreja tem. Então, graças a Deus, a gente tem uma perspectiva ética e moral muito bem definida, né? Então, o que é justo, o que é lícito, o que é verdadeiro, então isso para mim é tranquilo. A minha preocupação é outra, é quando você recebe o político como político. Uhum. Por quê? Porque se eu me comportar como padre e dizer o que eu tenho que dizer, eu ganho um inimigo. É, exato. Você entendeu? Porque no foro íntimo é uma coisa. Agora, eu receber o político como padre... Tipo, dá pra você perceber... imagina você ter que falar pro cara, olha, você me desculpe, mas isso que você tá falando não corresponde à verdade e não é a realidade. E dá pra perceber que a pessoa tá sendo sincera ali, em determinadas confissões, assim? Não, na confissão normalmente é, porque a confissão é espontânea. Ninguém é obrigado a confessar. E ninguém vem confessar pra fazer média. Mas porque dizem todo que a mundo... maioria dos políticos são... mentirosos. Mas Não tô raramente, falando todos, né? não, mas raramente você vai ter um político que vai vir se confessar por questões, porque ele sabe que, entre aspas, a confissão não vai lhe trazer voto nenhum. Sim, é. Entende? Porque na hora da confissão ele não vai fazer foto, na hora da confissão não vai ser local público, vai estar o padre no confessionário e ele, e sabe que aquilo morre ali e pronto. Né? Por mais que eu possa ser o maior elogio para ele no momento da confissão ou a maior crítica, saindo dali ninguém vai violar o segredo da confissão. E tem que perdoar, padre? Ué, se a pessoa apresenta o arrependimento, as condições necessárias, sim. Agora, quando não há as condições... Porque o que é importante, já que você está falando nisso, vamos mudar de assunto, né? Não só para o político, mas para qualquer um. Para uma confissão ser válida, existem 3 coisas fundamentais. A primeira é um sério exame de consciência. A segunda é o arrependimento e a confissão. E a terceira é a disposição para que você mude de vida. Então, se eu venho me confessar e não mostro e não apresento as devidas e necessárias condições para mudar de vida... Um desses 3 requisitos, né? Então, automaticamente, mesmo que o padre te dê a absolvição, porque você o enganou adequadamente, mas se no seu coração não tem a disposição para uma mudança de vida, aquilo não é perdoado. Perfeito. Porque não depende só da absolvição do padre. A graça sacramental vem também pela ação de Deus. E se você não tem a reta disposição de mudança, e por que não tem? Porque não tem uma reta convicção do pecado. Então, se eu não reconheço que aquilo que eu fiz é errado,
Vamos pensar, eu sou um ladrão, tô roubando. Vou me confessar e falo, eu roubei. Tá. A pergunta automática, você tem consciência disso? Tenho. Você tem consciência do mal que fez? Tenho. Você tem coragem de dizer daqui pra frente eu vou mudar? Tenho. Ótimo, eu vou te dar a absolvição. Agora, se você fala, tenho a coragem, tenho a convicção de que não vou voltar, não vou continuar roubando, mas do seu interior ele diz, bom, se aparecer outra situação, quem sabe, não sei o quê. Pega mesmo da igreja ali da doação. Entende? Quer dizer, agora o problema aí é seu com Deus. Quer dizer, a minha parte como padre, eu vou a partir daquilo que você manifesta. Eu não sou juiz. Isso a gente precisa ter claro, o padre não é juiz. O padre é alguém que age em função da fé manifestada. Uhum. Entendeu? Então esse que é o X da questão. Então eu falo, para mim, atender uma confissão de um político, de um bandido, do marginal, não tem problema nenhum, porque é foro íntimo, você está atendendo a pessoa dentro de uma questão religiosa e acabou, saiu do confessionário. Zé Fini. O problema é quando eu recebo a pessoa como padre, você como político vai me procurar, ô padre, eu vim aqui para bater um papo, para falar, e o fotógrafo de campanha está lá fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o quê, papapá, papai, e depois sai na campanha. Padre fulano apoiou fulano de tal. Na eleição passada eu passei por uma situação dessa aqui com um deputado, que graças a Deus não foi eleito, né, que usa da má influência para poder dizer, o padre estava me apoiando. Porque o apoio do padre, de certa forma, pode fazer com que alguém que esteja em dúvida... E o senhor o perdoou? A consciência é dele, né? O problema é dele. Ele não veio confessar. Entendeu? Não, mas eu acho que esse tipo de situação tem os meus amigos, tem aquelas pessoas que a gente conhece, que a gente... mostra a realidade e vamos passar para frente. Não tenho... Uhum. Então eu costumo sempre me posicionar, sempre falar, não escondo. Agora, aquilo que é real e vamos tocar em frente. Fechamos, padre? Fechamos. Tá, só pensar nisso, tá? Ele entrou em outros pontos aí, mas é pensar um pouco nessa realidade. Tenha critérios, pense... e veja os valores que são defendidos, porque isso... É que o senhor falou que o mês de agosto, né, esse fim aí tá meio estranho, então só para dar uma descontraída, a gente foi por esse lado aí, meio... Não, pra descontrair é melhor, o padre não deu o seu pitaco esportivo hoje, e aí? Não, mas o pitaco esportivo não tem o que falar. Não tem, né? Não, acho que nós estamos... O Corinthians continua afundando mais ainda... não tem o que falar do 5, não? Isso aí não tem o que falar, só quando perde, daí vocês entram em detalhes, né? Não, mas é no mínimo uma obrigação. Alguém que só tem o Campeonato Brasileiro para disputar... Ih, Marquinhos. Nesse ponto, até o Corinthians tem desculpa da derrota, porque ele tá pensando no jogo de quarta-feira, que a Copa do Brasil é mais importante, a Copa Sul-Americana é mais importante que o Campeonato Brasileiro. Ele ter ficado quieto, viu? Agora, fechamos, padre, fechamos. Agora, você tem time que está disputando a Libertadores, disputando a Copa do Brasil e disputando o Brasileiro e ganhou nos 3. Essa que é a questão. Tá. E outros perderam 2 e agora só sobrou o brasileiro. Tem que ganhar de qualquer jeito, se não ganhar vai ficar feio, né? Segunda que vem, o senhor vem de novo? Venho. Vem? Então tá. Boa semana, viu? Tá bom? Vocês cutucaram, não queria falar nada. Um abraço, tá bom, um abraço, até mais. Valeu.